aqui essa luz. Eu vou projetar, eu entrei em lugares diferentes aí, e aí eu vou projetar no outro, tá bom? Só um pouquinho. Tá bom. Tá bom. Vitória, projetou aí? Sim, Tá direitinho. conseguiu. Tá projetado, sim. Beleza. Tudo Gente, bom, doutor? é... Prazer, então, doutor. antes de começar o simpósio, eu vou dar só uns avisos rapidinho para o pessoal que já está aqui. Já são 7h33, né? Eu sou presidente da Liga, meu nome é Muriel, e hoje o doutor Murilo que vai palestrar para gente. E quando vocês tiverem dúvida, manda no chat, que eu e a Vitória a gente vai estar olhando a dúvida de vocês para falar para o doutor Murilo no final da apresentação dele. Os ligantes que estão aqui já, eu vou abrir a presença de vocês no chat, mas é só para quem é da Liga mesmo, tá? A presença do simpósio vai ser enviada depois que acabar a palestra e o pessoal estiver tirando dúvida, eu vou enviar o link da presença no chat, tá bom? Pode se apresentar. Tranquilo. Pera lá. Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Sim. Sim. Joia. Gente, então, antes de tudo, boa noite. Estava com medo aí de me atrasar com o trânsito aqui em São Paulo, mas deu tudo certo, que bom. Eu acho que assim, eu acho que a nossa ideia hoje é mais um bate-papo mesmo, a gente ir do básico e ir avançando aos poucos. E sintam-se muito à vontade, sem essa de, doutor Murilo, não sei o que lá, vai vir palestrar para nós. As meninas até falaram, quer que a gente te apresente, manda aí suas graduações. Não, para com isso, pelo amor de Deus, até ontem eu estava aí onde vocês estão hoje. Então, sem essa cerimônia toda, mais por dinâmica, assim, mandem as dúvidas direitinho, a gente tira no final, tá bom? E sintam-se à vontade. Nossa, eu não quis me expor, não quis fazer uma pergunta no chat ou abrir minha câmera muito menos e falar. Eu vou deixar no final meus contatos e tal. Vocês mandem as mensagens, dúvidas, angústias, tudo que vocês precisarem, tá bom? Vocês querem esperar um pouquinho para? Você acha que mais gente vai entrar ou já iniciamos? Como que vocês preferem fazer? Então, se o senhor preferir, a gente pode esperar um pouquinho, porque são 7h35 e a galera tá Sim. entrando, então a Não, gente para pode mim esperar um pouco. é indiferente. Então vamos dar aí uns 5 minutinhos a mais, aí fica Uhum, 7h40, tá bom? isso, tá Então bom. tá, joia. Obrigada. Vou aproveitar então para tomar uma aguinha aqui.
Gente, vamos começando então. Tá todas as janelinhas fechadas aí. Começamos, esperamos mais. Pode começar, professor. Beleza. Então, assim, ó, antes de tudo, agora começando mais direitinho aí, meu nome é Murilo, tá bom? Vou falar para vocês hoje sobre esse tema. Queria, antes de tudo, agradecer aí, em nome das meninas da Liga, né? Agradecer a Vitória, a Muriel, do professor que está aqui com a gente. Então, acho que vai ser uma noite legal. A ideia não é que a gente demore tanto, para que até a gente tenha um tempinho para discutir no final e que surjam dúvidas. E a gente preferiu dividir a aula em duas partes, tá bom? A primeira parte é uma parte mais, digamos assim, teórica, direitinho aí sobre ultrassonografia mesmo. E aí depois a gente vai ter eu acho que na verdade é a parte principal disso tudo, que é uma parte aí mais de comunicação, de soft skills, de mais habilidades aí em comunicação. Isso seria assim 10, 15 minutinhos no final. Então, e aí entre uma parte e outra eu deixo a cargo de vocês aí se a gente faz um intervalinho de uns 5, 10 minutos ou se a gente segue direto, tá bom? Então, começando, eu acho que assim, a ideia dessa aula, né, ultrassonografia em obstetrícia, o que um generalista deve saber, não é a gente ficar focando em nada muito específico, nada de patologias e malformações e síndromes e tudo mais, mas mais a gente partir do básico para entender como a gente chegaria nisso. Porque é muito, muito comum a pessoa saber as formas de abordagem de uma mielomeningocele sacral, e muitas vezes a gente não sabe nem quantos ultrassons são necessários na gravidez e o que cada um deles vê. Então, acho que eu saí com essa sensação, quando eu terminei meu sexto ano da faculdade, eu sempre falava isso, eu sabia tratar uma pneumonia, mas se aparecesse uma gripe na minha frente, eu não sabia o que fazer. Então, acho que a ideia é sempre essa, assim, da gente partir do básico. E então, começando aí, tá bom? Então, meu nome é Murilo Casati, eu sou formado pela Faculdade de Medicina do ABC, aqui de Santo André. Na mesma instituição aí na Faculdade de Medicina do ABC eu fiz ginecologia e obstetrícia, e aí depois de 9 anos seguindo aí na Medicina ABC, eu quis mudar um pouquinho de áreas e vim para São Paulo, e foi quando eu cursei Medicina Fetal no Hospital das Clínicas aqui da USP de São Paulo. E aí foi quando eu realmente encontrei minha paixão aí, que é assim, onde eu atuo em 90% da minha rotina hoje. Faço consultório de gineco, obstetrícia, partos e tudo mais, mas não dá para mentir para vocês aí que 90% do meu tempo aí está dedicado aí à medicina fetal e é onde mora a minha paixão maior. Então, eu acho que, antes de tudo, eu acho que vale sempre a pena a gente. Deixa eu só tirar isso daqui. Eu acho que vale sempre a pena a gente falar sobre. Quando a gente fala em obstetrícia, a gente está falando em gravidez. Então, o que existe antes da grávida? Eu sempre falo isso. Né? Quando você encontrar uma grávida na rua, quando você tiver uma parente grávida, eu acho que vale sempre lembrar que antes de existir essa gravidez, existia uma mulher, existiam planos, existiam sonhos. Não que esses planos e sonhos não vão existir mais, mas que eles talvez tenham que ser mudados, replanejados. E essa mulher tem desejos que talvez ela vá abrir mão um tempo desses desejos em prol de uma gestação. E no que a gente tem hoje de sociedade e tudo mais, a gente sabe que, querendo ou não, pesa muito mais para a gestante do que para os companheiros, a gente sabe que é muito. Não é uma coisa toda dividida e por igual, né? Então, acho que sempre pensar nisso e valorizar e empoderar essa mulher que existia desde antes. Ah, essa gravidez ela foi planejada, ela foi desejada. Essa paciente tem rede de apoio, ela mora sozinha numa cidade, ela não está tendo apoio nenhum. Isso é extremamente essencial aí. A gente já tem estudos que comprovam níveis de estresse elevado, uma paciente que está passando por situações difíceis, que aumenta a chance de restrição do crescimento, que aumenta várias intercorrências que ela pode ter durante a gravidez. Então, isso é legal da gente entender também. E esse início da gestação, o que que ele representa, toda a insegurança, vários sintomas, a paciente não sente o bebê mexer ainda, ela tem uma série de aflições aí que eu acho que vale sempre a pena a gente dar uma atenção maior.
e esses riscos iniciais que é um martírio, né? Ela está gestante, ela sabe que está gestante porque deu positivo no exame, porque ela está vomitando o dia inteiro, mas ela está com medo, porque tem várias pessoas que ela conhece que passaram por um abortamento numa fase inicial, então por isso ela não conta para ninguém. Ela vomita calada no banheiro para que ninguém olhe ela vomitando e falando, você está grávida, né? Então, assim, eu acho que é sempre válido a gente entender em que circunstância, em que situação essa paciente está. A partir daí, então, eu vou. Só um pouquinho, só um segundinho. Então, a partir daqui, então, eu vou dar conceitos básicos aí antes da gente entrar sobre ultrassonografia, tá bom? A gente vai utilizar sempre, a gente tem basicamente dois tipos de transdutor aí na obstetrícia que a gente usa. Primeiro é o transdutor curvilíneo, que a gente vai fazer a enorme maioria aí dos ultrassons. E a gente tem o transdutor transvaginal, que é aquele que é inserido na vagina. O ultrassom transvaginal ele vai ser feito tanto na parte da ginecologia, na maioria das vezes, quanto no início da gestação. Então, antes de umas 9, 10 semanas de gestação, vai ser ele que vai ser realizado para a gente identificar saco gestacional, tudo isso. Ele também vai ser utilizado em coisas que a gente precisa de uma nitidez muito grande e que ele consegue se aproximar mais da estrutura que a gente precisa analisar do que o transdutor curvilíneo pela barriga conseguiria. Por exemplo, a avaliação do colo do útero, as medidas de colo do útero, predição de prematuridade, uh, quanto às suspeitas aí de placenta de inserção baixa, placenta prévia e os outros. Na paciente que é virgem, obviamente, a gente não vai fazer o ultrassom transvaginal, a gente poderia partir aí nos ultrassons ginecológicos para os ultrassons pélvicos, tá bom? Pela barriga. Lembrar sempre que a paciente que for alérgica a látex, em cima desse transdutor, a gente utiliza aí o preservativo. A enorme maioria dos preservativos disponíveis, eles são à base de látex. Então, sempre lembrar disso, perguntar para a paciente antes. E aí, após as 10 semanas da gestação, é quando, para o geral, para o ultrassom de forma geral, a gente vai iniciar esses ultrassons via abdominal aí pelo transdutor curvilíneo, tá bom? Isso, obviamente, muda bastante, tem uma série de fatores aí que podem mudar, mas no geral, acima de 10 semanas a gente tem. E sempre que a gente estiver ensonando esse ultrassom, seja no ultrassom ginecológico, seja no ultrassom obstétrico, é importante a gente entender em forma tridimensional aí, como que a gente está analisando aquela estrutura, como a gente está ensonando aquele bebê dentro da barriga. Então a gente tem inicialmente 3 cortes. Então eu coloquei, por exemplo, cortes ali de cérebro. Então a gente tem o corte coronal, que ele fatiaria a gente dessa forma como está aí na fotinha, látero-lateral. E aí quando eu for olhar essa fatia, eu vou estar olhando como se fosse ali o cérebro de frente, eu vou ter os cortes coronais. Quando eu olhar no sagital, é como se eu estivesse fatiando essa pessoa antero-posterior. Então eu vou conseguir ver essa pessoa, por exemplo, isso é bom para ver os cortes de coluna, é bom para ver várias outras coisas. E a maioria das medidas aí que a gente vai fazer vai ser nos cortes transversais ou axiais, que são aqueles cortes que a gente como se estivesse fatiando no sentido crânio-caudal aí, e a gente vai ver várias estruturas e medidas nesse plano ultrassonográfico, tá bom? A partir daí, eu acho que vale sempre a pena para a gente não passar vergonha e descrever de uma maneira errada, a gente entender como que a gente descreve uma estrutura no ultrassom. Antes eu sempre ouvia falar, isoecogênico, hipoecogênico, anecoico, hiperecogênico, mas isso em relação a quê? Então, assim, se você fala em iso, hiper ou hipo, é sempre relacionado a alguma coisa. Então, os termos no ultrassom são isoecogênico, hipoecogênico, hiperecogênico ou anecoico, comparado com o meio que essa estrutura está. Então, se eu consigo ver aqui, eu acho que vocês conseguem ver minha setinha, se eu consigo ver aqui um nódulo, por exemplo, que ele está exatamente da mesma densidade aí, da mesma ecogenicidade do que está em volta dele, é um isoecogênico, se ele tiver menos é hipo, se ele tiver mais ecogênico é um nódulo hiperecogênico, suponhamos aí, ou um que ele é totalmente pretinho ali dentro, isso, por exemplo, é a ecogenicidade do líquido amniótico, a gente vai achar no estômago, bexiga do feto e tudo mais. Tudo que a gente tiver líquido normalmente vai ser assim, e aí ele vai ser anecoico comparado com o meio que está, ok?
Então, a gente vê, por exemplo, aqui, ó, um corte transverso da barriga, do abdômen do bebê. A gente vê, por exemplo, estômago, vasos, aorta, veia cava, o seio portal. Isso tudo a gente vê como anecoico, certo? A gente vê algumas estruturas hiperecogênicas, por exemplo, que são os ossos. A gente vê estruturas anecoicas, que aqui a gente está representando pelo líquido. E a gente vê várias outras estruturas que são isoecogênicas, que são as mais difíceis de serem analisadas aí, e que a gente poderia pensar aqui no intestino do bebê e tudo mais, ok? Seguindo aqui, eu vou apresentar então a Helena para vocês. A Helena, ela tem 18 anos, e a Helena chega para vocês e fala assim: doutor, tipo assim, a Helena é jovem. Ela fala assim: doutor, tipo assim, eu tomava anticoncepcional desde adolescente, e como eu já tomei há muito tempo, eu decidi fazer uma pausa, porque faz mal tomar anticoncepcional há muito tempo. Minha vizinha falou para mim. E aí ela decidiu fazer uma pausa no anticoncepcional e nessa pausa ela engravidou. E aí ela fala que está muito ansiosa, pelas contas dela já são 4 semanas. Ela queria fazer ultrassom, ela queria ver o bebê, queria fazer um 3D, e ela está com 4 semanas agora. Então, eu acho que inicialmente é vocês pensarem se vocês pediriam ou não pediriam ultrassom para Helena. Então, vocês decidiram pedir ultrassom para Helena. E o que o ultrassom trouxe para vocês é que era um útero em antiverso flexão, com volume de 78, normal aí, um endométrio de 15 milímetros, os ovários estavam normais, e o fundo do saco não tinha nada de líquido livre. E aí vocês falam o que para Helena? Então, a Helena está grávida, ela está de 4 semanas, e ela quer saber aí se ela perdeu o bebê, se não perdeu, por que que não apareceu ainda no ultrassom e tal. Então, acho que a primeira coisa para a gente falar é que o ideal não é a gente fazer ultrassom muito cedo nessas gestações. Porque se você fizer isso, você vai estar sendo, no mínimo, psicologicamente iatrogênico com essa paciente. Então, assim, aguardar um pouco mais, tentar fazer esse ultrassom aí mais próximos das 7, 8 semanas, idealmente, tá? Porque aí a gente já conseguiria ter estruturas aí, datar essa gestação, tudo isso. Então, inicialmente, se você pede um ultrassom e vem essa imagem que está aí dentro, ou se ela não faz ideia da menstruação dela, você pode lançar mão do beta-HCG quantitativo. Porque a gente sabe que quando o beta-HCG está acima de 1.500 a 2.000, e alguns estudos hoje estão falando de aguardar até 2.500, a gente é obrigado a ver alguma imagem de gravidez dentro do útero. Imagem de gravidez dentro do útero não significa que a gente vai ter embrião com batimento e tudo mais. Significa que a gente vai ser obrigado a, nessa situação, ver alguma imagem gestacional, que seja um saquinho gestacional mínimo, tá? Acima dessa dosagem de beta-HCG. Doutor, eu não tenho beta-HCG quantitativo disponível. No hospital onde eu fiz residência, por exemplo, a gente só tinha o beta-HCG qualitativo, positivo ou negativo, não tinha o quanti, só para paciente internada. O que que você pode fazer? Dá uma semaninha ou duas e repete esse ultrassom, certo? Que aí a gente tem que ter uma evolução e tem que aparecer essas imagens. Outro cenário, doutor, eu tenho um beta-HCG de 10.000, fiz o ultrassom e esse ultrassom está dessa forma aí, não encontrei nada dentro do útero. Procure, porque alguma gestação tem aí. Pode ser que essa gestação esteja fora do útero, no ovário, nas tubas ou em outro lugar. É o que a gente chama de gestação de origem indeterminada, ok? E aí tem um protocolo de segmento correto para isso. Mas ok, você decidiu esperar, ou o beta-HCG estava mais alto, e aí você pediu e viu o saquinho gestacional lá no fundo do útero da Helena. Então, ela viu esse saquinho gestacional, tinha 10 milímetros no diâmetro médio desse saquinho, e não tinha embrião. E aí foi quando a Helena surtou de novo e ligou para vocês, ficou preocupada e tal, porque ela não sabe o que fazer, como assim tem saquinho gestacional e não apareceu embrião ainda. Aí você vai ter que orientar a Helena, então, que quando o saco gestacional é muito pequenininho, a gente não consegue ver embrião nem batimento. Então, o saco gestacional precisaria ter um diâmetro aí de 20 a 25 milímetros, para a partir daí a gente encontrar embrião. Vocês convenceram a Helena, ela esperou mais um pouquinho e fez um terceiro ultrassom aí. Fez esse terceiro ultrassom, a Helena conseguiu finalmente ver o bebê que ela queria, o embriãozinho que ela queria, e esse embriãozinho tinha 4 milímetros. Mas ainda esse embriãozinho não tinha batimento cardíaco. E aí foi quando a Helena tinha certeza que ela estava frente a uma gestação que não ia evoluir, que ela ia ter um abortamento. E aí foi quando ela começou a desesperar, a chorar, criou uma crise de ansiedade. E aí você convenceu um tempinho depois que
Quando a gente tem um CCN abaixo de 7 milímetros, CCN comprimento cabeça nádega, que a gente vê ali essa medidinha, que está em inglês aí como CRL, você vê que quando está com menos de 7 milímetros, a gente não é obrigado e provavelmente não vai conseguir ouvir esse batimento. Então, a gente tem pontos de corte, gente. Observe, a gente tem um beta-HCG de 1.500 a 2.000, a gente tem um saco gestacional de 20 a 25 milímetros, a gente tem um CCN de no mínimo 7 milímetros, e aí sim eu poderia ver o batimento que a Helena tanto queria ver. Olha aqui essa situação. A gente tem aqui, por exemplo, ó, naquela situação que eu falei, um beta-HCG de 10.000, por exemplo, olhei dentro do útero, não tem nada. Aqui está o útero dela, aqui é líquido, lembra que eu falei, anecogênico. Aqui você vê até algumas coisas em suspensão, isso aqui provavelmente é coágulo. E olha o que eu tenho aqui, ó, uma imagem com um CCN, com um embrião, e se eu jogar aqui, posso encontrar batimento fora do útero. Isso é o que a gente chamaria aí de gravidez ectópica, ok? Mas não foi esse caso da Helena, ela conseguiu finalmente ouvir o batimento cardíaco e estava em 167. E a partir daí, jogando no ultrassom, a gente viu um comprimento de 20 milímetros, e por esse comprimento, o ultrassom me deu que estava de 8 semanas e 2 dias por esse comprimento cabeça nádega. Isso daqui, para mim, é a parte mais importante de tudo que vocês vão ouvir daqui para frente nesse primeiro bloco. Porque se você não tiver muito bem estabelecido isso, você não tem padrão de referência nenhum. Porque tudo que a gente vai fazer em ultrassonografia vai ser baseado numa idade gestacional. E se você não tem uma datação precoce, você vai perdendo muito dos parâmetros dessa idade gestacional, e aí vai ficar perdido, vai ter problemas de calcular peso, de percentil, de tudo isso. Então, primeira dica aí que eu dou para vocês: observem. Se vocês soubessem disso que eu já falei, talvez vocês já soubessem, mas estou falando agora de novo. Se vocês soubessem desses pontos de corte, se vocês tivessem noção que não é engravidou, faz ultrassom e tem bebê lá dentro, ah, vocês evitariam no mínimo 4 ultrassons que a Helena fez, vocês não sobrecarregariam tanto o sistema, vocês não gerariam essa iatrogenia psicológica aí para ela, vocês diminuiriam muito a ansiedade dela, e aí vocês conseguiriam finalmente já no primeiro ultrassom emplacar aqui na datação, ok? Por que então que eu falo isso? Conforme a gente vai aumentando o tempo de gestação, então, vamos supor que ela faça esse primeiro ultrassom antes das 9 semanas. Ideal, ó, eu tenho que isso é fidedigno quando esse ultrassom ele está discordando em até 5 dias da menstruação, confio na menstruação. Se ele é de 9 a 14 semanas, eu posso ter uma discordância de até 7 dias. Mas vamos supor que o primeiro ultrassom que a Helena fez foi com 28 semanas de gestação. Ela estava ali com 6 meses e meio, mais ou menos, foi o primeiro ultrassom que ela fez. Nessa situação, eu posso ter uma discordância aí, essa menstruação pode discordar do ultrassom em até 3 semanas, até 21 dias. Então, isso aumenta muito a nossa margem de erro no ultrassom. Por isso, esse primeiro ultrassom é tão importante. Segunda coisa, eu trouxe aqui só uma tabelinha, não é para a gente se ater nisso, mas uma tabelinha de Doppler, existe tabela de peso, tabela de cada uma das medidas que a gente vai fazer, mas todas essas tabelas, elas falam em percentis, que eu vou falar para vocês o que é lá na frente, e ela fala em idade gestacional. Se você não tem uma idade gestacional bem definida, bem delimitada, você está jogado ou jogado. Não tem como você fazer um acompanhamento decente sem uma boa datação, ok? A partir daí, a Helena fala assim, doutora, essas últimas semanas foram difíceis, que bom que passou, e agora eu já queria fazer meu 5D, eu quero saber o sexo, é parecido comigo, é parecido com o pai. A importância da Helena é essa. Então, a gente vai falar para a Helena quais são os ultrassons, a grosso modo, que a gente deveria recomendar aí numa gravidez de baixo risco. Acho que é importante a gente falar uma coisa aqui. O Ministério da Saúde não se posiciona sobre quantos ultrassons mínimos a gente tem que fazer na gestação por um seguinte motivo. Aliás, não se posiciona que são esses 4, perdão. Por um seguinte motivo, a gente está num país de dimensões continentais e não tem como eu
preconizar aí que seja feito todos esses exames para diferentes populações, diferentes localizações, então não tem como a gente fazer isso. Mas se fosse para a gente pensar assim num básico que a grávida faria na gestação, eu acho que esses seriam bons ultrassons. A gente pode colocar vários outros ultrassons aqui. Elas gostam de fazer ultrassom com 16 semanas para ver o sexo. Elas gostam de fazer ultrassom. Tem o ecocardiograma fetal, que é um ultrassom cada vez mais recomendado e agora preconizado aí no SUS também. Então, assim, tem vários outros, mas eu acho que esses quatro são o fio guia aí dessa aula de hoje, tá bom? Então, inicialmente, aí a gente falou do ultrassom transvaginal, da gente fazer aí de 7 a 9 semanas de gestação, que é o ideal. A função desse ultrassom inicial é a gente ver se essa gestação é tópica ou não, ela está dentro do útero ou não. A datação, que eu acho que é o principal. A viabilidade dessa gestação, a gestação está evoluindo ou não. Descobrir o número de embriões, ok? Então, são gêmeos, não são gêmeos, como é que tá? Eventuais sangramentos, hematomas que a gente poderia observar e tudo mais. Então, seguindo aí, a gente passaria para o morfológico de primeiro trimestre. Morfológico de primeiro trimestre, a gente tem que ele é feito de 11 semanas, arredondei aqui para vocês, mas de 11 semanas a 13 semanas e 6 dias. E não só como idade gestacional, ele tem um CCN, aquela medida comprimento cabeça-nádega, um intervalo limítrofe, um intervalo bem delimitado aí para a gente fazer esse exame, que é de 45 a 84 milímetros. Qual é a função, se vocês fossem gravar uma única função do morfológico de primeiro trimestre? Uma única função seria a gente calcular riscos, e esses riscos poderiam fazer que a gente acompanhe essa gravidez muito mais próximo nos casos aí de cromossomopatias, tá? Então a gente poderia calcular alguns marcadores que eu vou falar na sequência, e esses marcadores falariam para a gente sobre o risco de desenvolvimento das principais síndromes que a gente tem. Além disso, a gente tem o que é magnífico hoje, que é a gente conseguir calcular o risco de pré-eclâmpsia e restrição do crescimento. Porque a gente tem hoje que, fazendo esse cálculo de risco, se eu tenho um alto risco, se eu tenho uma previsão, uma predição de um alto risco para pré-eclâmpsia, eu posso lançar mão de medicações como a AS, por exemplo, a aspirina. Isso é uma grande honra, que o estudo da aspirina veio do professor Dr. Daniel Ronick, que é da ABC, então fico muito feliz de falar isso. E com isso a gente conseguiria, com o uso da aspirina, a gente conseguiria reduzir e muito, mais de 80% dos casos aí de pré-eclâmpsia precoce, antes das 34 semanas, e restrição de crescimento. Então é algo que a gente tem como fazer, como mudar, ok? Então, o que a gente veria aí de marcadores para síndromes que a gente teria? A gente teria, em primeiro lugar, e a mais importante de todos, a translucência nucal, que é esse acúmulo de líquido que na primeira foto aí vocês veem na nuquinha do bebê, ok? Então, assim, aqui, esse acúmulo de líquido todos os bebês têm na nuquinha, e esse intervalo foi colocado aí em 25 milímetros. Abaixo disso. Obviamente, isso varia de acordo com a idade gestacional. Você fazer com 11 semanas e 3 dias não é o mesmo valor de referência para translucência nucal que com 13 semanas e 6 dias. Mas se fosse para vocês decorarem assim, a grosso modo, seria 25, desculpa, perdão, coloquei 25 milímetros aí, mas 2,5 milímetros, ok? Faltou uma vírgula aí, para translucência nucal. Uma segunda coisa que a gente veria, o osso nasal. A ausência do osso nasal aumenta também o risco de algumas síndromes. Terceira coisa que a gente veria seria o ducto venoso, que é essa ondinha que tem aqui embaixo. O ducto venoso, ele vai ter futuramente outros significados, outras interpretações, mas nessa fase, o ducto venoso alterado aumenta não só o risco de síndromes, de aneuploidias, mas ele aumenta o risco aí de cardiopatia, de problemas cardíacos no bebê. E a terceira foto, que é aquela mais superior, a gente teria que ver o fluxo da válvula tricúspide. E esse fluxo da válvula tricúspide, quando ele tem regurgitação, ou seja, quando não está funcionando direito, a grosso modo aí, a gente tem também que aumenta o risco tanto de síndromes quanto de cardiopatias, ok? Então, entra a grande pergunta. Tem alguns lugares que não dão o nome de ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Eles dão o nome de um ultrassom obstétrico de primeiro trimestre com medida da translucência nucal.
Só que se você faz um ultrassom obstétrico de primeiro trimestre com medida de translucência nucal, você não obriga o profissional que está realizando a analisar esses outros marcadores todos que a gente falou. Fluxo da tricúspide, ducto venoso, osso nasal, que são tão importantes quanto. Então, acho que vale a pena a gente sempre atentar para isso, ok? Então, além disso, a gente conseguiria, então, fazer o risco de pré-eclâmpsia. Através do quê? Através do Doppler das artérias uterinas e da medição da pressão arterial sistólica, da pressão arterial, desculpa, sistêmica, dessas pacientes em 2 episódios em cada braço. Então, essa paciente chegou, você vai medir aí nos 2 braços, e depois nos 2 braços você vai ter 4 valores, e isso a gente consegue colocar num software que eu vou mostrar na sequência, que junto com o Doppler das artérias uterinas, que eu vou mostrar aí agora, isso dá uma sensibilidade muito grande para a gente predizer esse risco de pré-eclâmpsia e agir antes que tenha algum problema aí, tá? O ideal é a gente pegar aí muito próximo do cruzamento da artéria uterina com a artéria ilíaca, ok? E aí a gente conseguiria, como nas fotos ali, a gente conseguiria observar 2 coisas. Primeira coisa, o índice de pulsatilidade dessa artéria. Quando a gente fizer a média das 2 artérias, direita e esquerda, e esse índice de pulsatilidade estiver acima do ideal para aquela idade gestacional, e aí vai entrar o conceito de percentil, a gente tem que essas artérias uterinas estão com resistência, e isso aumentaria o risco. Uma outra coisa é o que vocês observam aqui embaixo. Olha a diferença da primeira, que ela tem o pico ali sistólico e depois ela simplesmente desce aqui para o mesmo nível, e da segunda, que ela faz esse note, que a gente chama, que é a incisura protodiastólica, tá? Então, isso é uma incisura protodiastólica que se repete, isso também aumenta esse risco que eu falei, ok? Com isso, a gente teria uma sensibilidade aí de 63% aproximadamente, especificidade de 87% para essa predição de risco, ok? Então, a artéria uterina, nesse primeiro trimestre, fala em relação ao cálculo de risco de pré-eclâmpsia. No segundo trimestre, a gente falaria em pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, e posteriormente a gente falaria principalmente aí na diferenciação entre os PIGs, que são os pequenos para a idade gestacional, e a restrição de crescimento propriamente dito, ok? Ela vai ajudar muito a gente nisso. Essa daqui é um resultado, essa foto aqui é um resultado do software que a gente joga. Então, esse software é um software que a gente pode ter acesso na internet, é um site que consegue acesso simples. Pelo aplicativo, tem que ter feito aí o curso da Fetal Medicine Foundation, lá de Londres, tem que ter tirado todas as certificações para a gente poder fazer isso. E basicamente a gente vai jogar nesse software a anamnese da paciente, então a idade dessa paciente, quando que está realizando, se essa paciente tem mãe com histórico de pré-eclâmpsia, se essa paciente tem alguma comorbidade, se essa paciente tem SAF, se ela é uma hipertensa crônica, se essa paciente já teve um bebê anterior que nasceu com algum sinal de restrição de crescimento. Tudo isso. Está me ouvindo bem? Nesse momento, a gente pode lançar a mão, isso não é disponível no SUS, mas a gente pode. Perdão, pessoal. Aqui, estão conseguindo me ouvindo bem? Eu tô. Perfeito. Aqui deu uma travadinha. Então vamos lá. E a gente poderia lançar mão, além dos marcadores biofísicos, que são aqueles que eu falei antes, a gente poderia lançar mão dos marcadores bioquímicos, que são 3 marcadores. Não precisa decorar isso, gente, mas só para saber que existe. Que é o PAP-A, que é a proteína plasmática associada à gravidez. A gente tem o beta-HCG livre, que não é o mesmo beta-HCG que a gente calcula para a gravidez lá, o beta-HCG quantitativo, é uma fração específica. E a gente tem o PLGF do tipo 1, que ele está mais relacionado à predição de pré-eclâmpsia. Quando a gente joga isso, a gente aumenta aquela sensibilidade e especificidade que eu passei agora para aproximadamente aí 94, 95%. Então a gente consegue deixar isso muito mais sensível, ok?
E vale a pena a gente falar que, pensando em aneuploidia também, um outro teste que existe hoje, também não no sistema público, mas no sistema privado, para a gente ouvir falar, é o NIPT, que é o teste pré-natal não invasivo, que ele poderia ser feito aí acima de 11 semanas, e ele dá uma sensibilidade, uma especificidade muito, muito grande, principalmente para essas 3 síndromes que a gente coloca aqui, que é a trissomia do cromossomo 21, do 13, do 18 e do 13. Dá um average total aí. Nisso, só pela anamnese da paciente, eu tenho o cálculo do risco basal, que normalmente é um risco maior, e depois de alimentar com tudo isso que eu falei, a gente diminuiria esse risco e sairia na coluninha de risco corrigido. Então, por exemplo, uma paciente sem ultrassom morfológico seria o resultado de 1 a cada 107 casos para trissomia do 21, e depois de alimentar tudo isso, ver a translucência nucal normal, osso nasal, tudo isso, a gente diminuiria para 1 para cada 2.133 gestações. Então, esse resultado aqui é o resultado que a gente coloca no laudo aí para paciente, ok? Seguindo, a Helena já fez o morfológico de primeiro trimestre, está feliz e ela está falando, doutor, agora sim eu estou aliviada, está tudo normal, risco baixo de tudo, então é certeza absoluta que meu bebê não tem malformação nenhuma. Isso daqui é uma grande coisa que alguns países que já estão um pouquinho à frente da gente na parte genética, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Canadá faz NIPT amplamente aí para a população, que foi esse que eu falei de alta sensibilidade e especificidade. Só que a gente tem um problema que várias malformações fetais, elas podem não estar relacionadas a nenhuma síndrome genética. Então, por exemplo, uma gigantesca parte aí dos bebês anencéfalos, que não tem fechamento da calota craniana, não tem formação adequada aí do sistema nervoso, eles não têm nenhuma alteração genética. E se a gente não faz ultrassom morfológico, a gente perde isso. Então, o que que a gente consegue ver de morfologia no primeiro trimestre? A gente consegue ver as coisas básicas, porque a gente tem um bebê que ainda está pequeno, aproximadamente aí uns 6, 7 centímetros. Então, a gente conseguiria ver fechamento da cabecinha, fechamento da barriga, os ossos iniciais aí, bracinhos, perninhas, mas a gente não conseguiria nesse primeiro trimestre, a grosso modo aí, a gente não conseguiria ver várias outras alterações morfológicas menores que no segundo morfológico a gente conseguiria ver com certeza. Cada vez mais, com o avanço dos aparelhos muito melhores, profissionais muito mais bem treinados, a gente consegue cada vez mais puxar coisas que só seriam diagnosticadas no segundo trimestre para o primeiro trimestre. Só que isso ainda não é uma realidade ampla na maioria dos serviços, que a gente não conta com aparelhos tão bons e profissionais tão bem treinados, ok? No morfológico do segundo trimestre, então, que seria o terceiro exame da nossa listinha, a gente teria que esse morfológico ele seria feito de 20 a 24 semanas. O ideal é que seja feito aí na metade disso, por volta de umas 21, 22. E nesse morfológico, se fosse para vocês lançarem uma importância dele, é a malformação fetal. Então, nesse morfológico, a gente conseguiria ver as malformações menores. Eu conseguiria ver um pé torto congênito, eu conseguiria ver algum ossinho que não estava crescendo direito, eu conseguiria ver fendas labiais menores aí. Então, coisas mais discretas eu veria no morfológico do segundo trimestre, ok? Então, nesse morfológico, a gente veria o crescimento fetal, lembrando aí que, poxa, Murilo, mas um bebê com 22 semanas, a gente já ia predizer aí uma restrição de crescimento massinha, a gente sabe, principalmente hoje em dia, com o avanço de genética, tudo isso, a gente sabe que os bebês que fazem uma restrição de crescimento grave aí, no morfológico do segundo trimestre, ou seja, E ontem um eu bebê dormi que está pela com primeira 22 vez semanas, no novo travesseiro de skincare para ligado, evitar essas rugas do sono. E eu amei mas, em geral, como um bebê funciona. que está Cíndia, Esse é um travesseiro Cíndia, seu microfone tá ligado, Cíndia. Obrigada. Desculpa, doutor Murilo. Muito obrigado, Cindy. Então, assim, é, então vamos supor aí no morfológico do segundo trimestre, um bebê que está com 22 semanas e ele está abaixo do percentil 3, ele está crescendo muito menos que ele deveria, a gente sabe que existe chances grandes aí desse bebê estar relacionado a alguma síndrome genética e que talvez valesse a pena a gente avaliar geneticamente esse bebê, ok? Então, crescimento fetal, malformações fetais, a placenta, a gente já conseguiria ver melhor a placenta aqui nesse caso, descrever se essa placenta é uma placenta de inserção baixa, se ela é prévia,
avaliar direitinho o colo uterino, se preconiza muito a medição do colo uterino via transvaginal nesse morfológico de segundo trimestre, predizendo aí prematuridade, dando tempo para a gente agir, ok? E aí, nesse ultrassom, é o ultrassom que a gente mais vai ver fotos aí. Eu sempre falo isso. Você quer saber se o ultrassom ele foi bem feito ou não no morfológico do segundo trimestre? É só olhar a quantidade de fotos. Você pegou um morfológico do segundo trimestre com meia dúzia de fotos, provavelmente ele não foi tão bem feito. E aqui a gente vai avaliar toda a parte do sistema nervoso, formação de fossa posterior, o bebê no perfil, se o perfil habitual ou não, tamanho do osso nasal, fotinha de frente, estou falando na ordem ali, a fotinha de frente da face, integridade dos lábios, narinas, as órbitas, ver a distância entre as órbitas, presença ou não de cristalino, se o cristalino está mais hiperecogênico ou não. Consigo avaliar toda a coluna aí, coluna sempre avaliando em 3 cortes, tanto no sagital, quanto no axial, quanto no coronal, muito importante, se não pode passar algum caso de mielomeningocele. Aqui já fazendo uma triagem bem adequada da parte cardíaca do bebê, corte dos 3 vasos traqueia, das 4 câmaras, vendo as vias de saída, ok? Vendo o diafragma, olhando direitinho o fluxo aí, vendo lateralidade, citosólitos, enfim, 1 milhão de coisas aí que a gente precisaria ver no morfológico do segundo trimestre. Ok? Não vou ficar citando todos aqui, acho que não vale a pena, mas nesse morfológico a gente conseguiria fazer tudo muito mais bem detalhado aí, ok? E o que eu acho que é muito, muito importante, que eu falei agora, a medição do comprimento do colo do útero via transvaginal, ok? Isso como predição de prematuridade, ok? A gente mede sempre aí do orifício interno ao orifício externo. O ideal é que esse exame, o pessoal coloca aí que dure pelo menos 3 minutos, isso não tem um motivo exato aí desses 3 minutos, mas é mais para reforçar de fazermos pelo menos 3 medidas aí, pegar a menor delas, não fazer esse exame de uma maneira displicente rápida, porque pode enganar. E observar se esse colo uterino ele está acima de 25 milímetros. Obviamente, também existe uma tabela por idade gestacional de percentis, mas se fosse para decorar aí, a maioria das vezes, nesse intervalo de 20 a 24 semanas, um colo de comprimento acima de 25 milímetros é um colo de um comprimento normal, e ele prediz um baixo risco de desenvolvimento, de prematuridade, ok? Se esse colo está tendo afunilamento, ou se na frente do orifício interno a gente tem o sinal do SLUD, que é uma imagem, um aglomerado de uma substância hiperecogênica que fica ali, que alguns trabalhos apontaram que isso pode ser um aglomerado de bactérias, e aí é um tanto controverso aí fazer o tratamento, não fazer o tratamento, em que situação tratar ou não, acho que já é mais específico aí para a gente entrar nessa aula. Passando então, a gente vai para o obstétrico de terceiro trimestre, que o ideal seria a gente fazer por volta das 32 a 36 semanas, e que nessa fase final, ainda que você tenha só esse ultrassom, eu já tenho um bebê que ele está numa curva de crescimento, num percentil que provavelmente ele vai se manter assim até o final, e eu conseguiria predizer aproximadamente aí se seria um bebê restrito, pequeno para a idade, se seria um bebê grande para a idade, com chances de fazer uma macrosomia fetal, passando aí dos 4 quilos, 4,5 kg, e ter uma noção de quanto esse bebê nasceria aí mais próximo do parto, ok? Então, acho que isso é importante. Aqui, nesse momento, a gente também reavalia a morfologia, principalmente das coisas que podem ter alterações tardias, especialmente aí cérebro, rins e coração, tá? Que podem ter coisas não diagnosticadas aí no morfológico do segundo trimestre, ou desenvolvidas entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre, ok? E aí aqui, basicamente, a gente faz o que é a biometria do bebê, como que a gente pesa, acho que muitos de vocês já se perguntaram disso, como a gente pesa o bebê medindo, né? Existe uma fórmula e um software que está em todos os aparelhos e basicamente a gente pega 4 medidas, que são 2 medidas na cabeça, diâmetro biparietal de um lado até o outro, circunferência cefálica, circunferência abdominal e o fêmur, ok? Aqui eu coloquei húmero, mas são essas 4 que constituem a biometria e vão dar o peso para a gente, ok? E o ideal, aqui eu coloquei os cortes
estritos, aí os cortes necessários, o ideal, que isso seja bem padronizadinho, que seja bem adequado para a gente não ficar oscilando aí no peso, ok? Além disso, a gente faria o Doppler. Isso aqui é uma pergunta que muitos alunos, quando eu dou essa aula, fazem, já vou até adiantar agora. Doutor, Doppler para todo mundo? Porque tem alguns serviços que fazem sim Doppler para todo mundo, tem alguns outros serviços que não fazem, e tem a situação daquela paciente que ela não conseguiu fazer no sistema público, ela vai fazer no sistema privado, e aí ela te pergunta, doutor, realmente precisa fazer o Doppler? Porque um ultrassom sem Doppler é 1/3 do que um ultrassom com Doppler, pensando em custos. Então, assim, o Doppler, inicialmente, ele seria estritamente necessário, aí a gente teria que pensar nele, nos casos quando a gente tem um percentil mais limítrofe, então bebês que estão menores aí, pacientes que têm alguma comorbidade, que têm alguma alteração morfológica que justificasse isso, mas teoricamente pacientes uma gestação de baixo risco, um bebê que está com crescimento super adequado, líquido bom, um bebê que tem um desenvolvimento legal, a gente poderia abrir mão desse Doppler nesse caso, se fosse necessário, ok? E falando de Doppler agora, então, nesses casos que a gente colocou, eu ia passar para vocês o que significa cada um dos Dopplers que a gente utiliza. Então, eu falei do ducto venoso lá no comecinho, eu falei das artérias uterinas. Acho que aqui vale a pena a gente falar dos dois que mais são importantes aí quando a gente faz. Então, a primeira coisa é a gente fazer o Doppler da artéria umbilical. Então, o que eu sempre explico para vocês? Se vocês pensarem assim, um jeito fácil da gente memorizar isso. Se vocês pensarem, acho que muitos de vocês já assistiram parto, você pega lá, e mesmo que não assistiram, vocês conseguem imaginar. Se você pegar o calibre de um cordão umbilical, então com a artéria umbilical ali dentro, e imaginar o calibre de uma artéria cerebral média lá dentro do parênquima do cérebro do bebê, no polígono de Willis, ali na base. Qual provavelmente tem maior diâmetro? O que tem maior diâmetro, sem dúvida nenhuma, é o cordão umbilical, não a artériazinha que tem dentro do cérebro do bebê. Se eu tenho maior diâmetro, consequentemente, o normal é eu ter menos resistência e menos pulsatilidade. Lembrar que resistência e pulsatilidade sempre caminham de mãos dadas. Então, se eu aumento a pulsatilidade, eu estou aumentando a resistência. Se eu diminuo a pulsatilidade, eu estou diminuindo a resistência. Então, isso é uma situação normal. O que acontece com o bebê é que quando ele está enfrentando algum grau de sofrimento, essa placenta ela não está funcionando direito, ele começa a passar por um quadro de redistribuição hemodinâmica fetal, que a gente chama, para priorizar os órgãos nobres desse bebê, coração, cérebro e suprarrenal. E nesses casos, ele precisa fazer uma vasoconstrição aí periférica e jogar sangue para esses órgãos centrais. Então, essa artéria umbilical que estava fluindo sangue com baixa resistência, ele vai começar a fechar mais, a apertar mais esse vaso. A gente vai começar a encontrar uma resistência maior e uma pulsatilidade maior. Enquanto no cérebro, por exemplo, que é um órgão essencial para o bebê, um órgão nobre, que tinha uma grande resistência, porque tem um calibre pequenininho, chega sangue mais devagar, ele precisa preservar esse cérebro. Então, o que o bebê vai fazer? Ele vai aumentar ele vai diminuir essa resistência e diminuir essa pulsatilidade. Então, observe aí que os dois são um contrário do outro. Quando o bebê tiver com algum grau de sofrimento, quando ele estiver vivendo alguma situação aí de, como que eu posso falar assim, de regime de nutrientes e tudo mais, ele vai inverter essa relação, ele vai aumentar essa resistência e pulsatilidade na artéria umbilical e diminuir essa resistência e pulsatilidade na artéria cerebral média, isso que a gente chama hoje em dia de redistribuição hemodinâmica fetal e que antigamente se chamava aí de centralização fetal, ok? Então, começando aqui, ó, eu tenho quando eu faço essa artéria uterina e eu vejo que esse índice de pulsatilidade dela, lá o aparelho vai dar isso pra gente, ele está acima do percentil 95. Eu tenho que 30% dessas vilosidades coriônicas, resumindo, 30% das placentas, da placenta no caso, ela não está funcionante ou ela está hipoperfundida. Ou seja, 30% dessa placenta está levando a algum grauzinho de sofrimento nesse bebê. Quando eu tenho, agravando um pouco mais, que ficou tão resistente, mas tão resistente essa artéria umbilical,
que eu não vejo mais diástole, observa aqui, eu tenho sístole, diástole, sístole, diástole. Quando isso foi ficando tão agravado que essa diástole foi diminuindo e chegou aqui na linha do zero, que é o quadro aqui de baixo, então eu só tenho sístole e a diástole zero, sístole e a diástole zero. Nesse caso, eu tenho que 50%, não mais 30%, mas 50% das velocidades, elas estão hipoperfundidas ou não funcionantes. E nesse caso aqui, a gente indicaria resolução acima de 32 semanas, ok? Alguns protocolos falam em 34. A maioria dos protocolos falam em 34. Quando isso agrava um pouco mais e fica cada vez mais resistente, ao ponto de, na diástole, eu ter um fluxo reverso entre a placenta e o bebê, então eu tenho uma sístole para frente e uma diástole reversa, eu tenho que 70% dessas velocidades estão hipoperfundidas ou malnutridas. Isso é um indício muito grande aí de uma hipoxemia fetal grave com acidose metabólica nesse bebê, e a resolução aí, o parto, seria a viabilidade. Ah, mas está com 27 semanas. Se a viabilidade do seu serviço for acima de 25, 26 semanas, acima dessa data, a gente já teria que pensar em parto, ok? Quando a gente fala em artéria cerebral média, ela seria um segundo passo depois de alterar a artéria umbilical. Hoje em dia, a gente sabe, principalmente nos congressos, cada vez mais está se falando isso, que essa artéria cerebral média ela pode alterar precocemente antes da artéria umbilical, em alguns casos, mas a grosso modo, para vocês raciocinarem basicamente como generalistas, pensem sempre que a artéria umbilical ela vai alterar antes da artéria cerebral nos casos de restrição e de algum grau de sofrimento desse bebê. Eu já tenho, então, uma diástole zero, eu internei esse bebê para a gente acompanhar, para entender até quando a gente vai acompanhar essa paciente. Eu tenho essa diástole zero, eu tenho uma redistribuição hemodinâmica ou uma relação cérebro-placentária aí, relacionando a cerebral média com a artéria umbilical abaixo de 1, que é alterado, e eu preciso saber, basicamente, até onde eu vou esticar essa corda sem que ela arrebente e sem que a gente tenha um desfecho adverso aí nesse caso. Para isso, a gente faz o Doppler do ducto venoso. Esse Doppler do ducto venoso, ele vai dar para a gente se dá para continuar acompanhando diário esse bebê, ou se a gente tem que preparar para o nascimento, fazendo corticoide e outras medidas necessárias, ou se esse bebê tem que ir para o parto imediato. E para isso a gente tem que, acima de 1.0 de ducto venoso, a gente faria essas medidas e programaria a resolução sem urgência. E acima de 1.5, a gente tem uma necessidade de ser breve nessa resolução. Ok? Isso é o que eu sempre falo de percentil. Percentil, ele nada mais é, então, quando eu falo em percentil, do que uma curva de Gauss. Então, quando você olhar, imagina que vocês chegaram no hospital amanhã, vocês abriram a porta e tem 100 bebês enfileirados na sua frente, sentadinhos, olhando para sua cara, dando risada. O primeiro bebê, ele é o bebê que eu vou dar o nome para ele de percentil 1. E o último bebê da filha, eu vou dar o nome para ele de percentil 99. O primeiro bebê é aquele bebê mais magrinho. É aquele bebê que você suspeita que talvez ele não esteja sendo bem nutrido na placenta. E aquele último bebê é aquele bebê que está super gordinho, que está até congesto. E esse bebê é aquele bebê que a gente vai pensar que talvez ele. Todo mundo acha que é a coisinha mais fofa do mundo. Quando sai na televisão que nasceu um bebê com 5 quilos e pouco, todo mundo fala, nossa, que lindo. Mas esse bebê provavelmente ele veio de um regime de uma mãe diabética. Esse bebê tem muito mais chance de desconforto respiratório depois do parto, de hipoglicemia neonatal. Tem uma série de intercorrências que pode acontecer com esse bebê. Ou seja, os extremos não são o ideal, não são o adequado. Então, quando eu faço o peso de um bebê, falo, olha mãe, você está com 2,2 kg, o bebê está com 2,2 kg, está no percentil 60. Significa que nessa filinha imaginária que você colocou na sua frente, o filho dessa paciente está no percentil 60, ele está na posição 60 nessa filinha aí, ok? E isso ajuda sempre a contar essa historinha para elas entenderem aí do que está se tratando. A partir daqui, a gente tem, então, que os primeiros bebês lá da ponta, os primeiros 10 bebês, a gente tem que ficar muito mais de olho. E os primeiros 3 bebês, então, a gente tem que redobrar a atenção. Seriam os que a gente chamaria de restritos, ok?
Então, a partir daí, não é para vocês ficarem decorando. Se quiser, tira print aí. Se quiser, eu mando a aula para vocês. Não é para vocês ficarem decorando nada. Mas é só para vocês entenderem que, de acordo com a idade, olha lá, a idade gestacional de novo, e daí a importância da gente ter uma datação adequada naquele primeiro ultrassom transvaginal lá no início da Helena. Então, se a gente tem uma datação adequada, a gente tem critérios maiores e critérios menores, tanto de tamanho do bebê no geral, né, de peso no geral, quanto da circunferência abdominal, por exemplo, o CA que eu coloquei aí, quanto os parâmetros de Doppler e de acompanhamento desse percentil, e a partir disso eu conseguiria pensar aí em restrição do crescimento ou um bebê pequeno para a idade gestacional. Isso muda para quê? Isso muda para a gente saber até quando a gente leva essa gestação, isso muda para a gente saber como a gente deve fazer o acompanhamento dessa paciente, semanal, a cada 2 semanas, como que seria. Isso muda para a gente falar em morbidade pós-natal, se esse bebê tem alguma chance maior de desenvolvimento de morbidade neurológica e outras coisas do que os outros bebês, ok? Como que a gente acompanha esses PIGs, pequeno para idade gestacional ou restrito? Isso, assim, gente, cada lugar tem um protocolo, mas no geral, o que eu acho que um generalista deveria saber é que não adianta a gente ficar medindo e pesando esse bebê a cada 2 dias, a cada 3 dias. Então, o recomendado aí é que a gente fizesse essa avaliação de crescimento em no mínimo 2 semanas, tá? A gente, doutor, mas se a paciente está com bebê restrito, com Doppler alterado, eu vou ver ela só daqui 2 semanas? Não, não foi isso que eu disse. Nessa paciente, a gente vai lançar mão de um acompanhamento de Doppler mais próximo, a gente vai lançar mão do perfil biofísico fetal que eu coloquei aí embaixo, mas a biometria, a avaliação do crescimento, ela é indicada aí a cada 2 semanas, porque no ultrassom a gente não tem o peso exato, eu sempre falo isso. Se eu terminei o ultrassom, deu 3 quilos, eu levar para o parto e fizer o parto, o bebê não vai pesar 3 quilos, tá? Se pesar 3 quilos, isso não é mérito nenhum seu, foi muito de sorte também, tá? Então, assim, sendo bem sincero, é sempre importante a gente entender que se fica fazendo ultrassons seriados, essa margem de erro fica caindo para mais, para menos, para mais, para menos, até que chega um momento que a paciente fica doidinha, acha que o bebê está emagrecendo, não está emagrecendo. Então, assim, o ideal é a gente acompanhar intervalos maiores. O perfil biofísico fetal, ele é um item, é uma medida que a gente pode lançar a mão aí no ultrassom, que a gente avalia 5 itens, na verdade, 4 itens ultrassonográficos e um que é a cardiotocografia. E nesse caso eu pontuaria como 0 ou 2, tendo aí um valor de perfil biofísico fetal que iria aí até 10, ok? Então, um bebê que está com perfil biofísico de 10, ele pontuou na cardiotocografia, pontuou no líquido, na movimentação respiratória, na movimentação fetal e no tônus, eu teria que esse bebê ele está no máximo aí que poderia estar no percentil, ao passo que um bebê que vai ficando mais prejudicado aí, com hipóxia, acidose e tudo mais, ele vai perdendo vários pontos aí, tá? E a Helena fala, doutor, você faz 50 minutos que você está me explicando tudo isso, mas eu só queria fazer meu ultrassom 3D, doutor. Então você vai explicar para a Helena agora, porque ela vai querer fazer o 4D, e você vai explicar para a Helena o que é o ultrassom 4D. Porque tem na cabeça das pessoas que o 3D, o 4D é uma evolução do 3D, o 5D é uma evolução do 4D, e o 5D é uma coisa assim impossível que só tem lá no Einstein. Então, assim, não é assim. Então, basicamente, o que você vai explicar para a Helena é que o 3D é essa imagem tridimensional que a gente acha bonitinha, fofinha, que não é só usada para ficar vendo o rostinho, mandar foto para a família, ficar botando no Instagram, mas ele também pode ser usado para vários casos aí de malformações, ajuda muito a gente. Mielomeningoceles, fenda labial, o 3D ajuda bastante. Eu, sempre que eu tenho disponível, não termino um morfológico sem fazer um 3D de rosto. Ajuda muito a gente a pegar fendas que poderiam passar despercebidas aí eventualmente. O 4D nada mais é do que esse 3D em movimento. Então, a paciente poderia ver esse 3D com o bebê abrindo a boca, fechando, virando o rostinho, colocando a mão na frente do rosto. E o 5D nada mais seria do que essas imagens num software que otimiza essa imagem ao ponto de dar textura para a pele,
colocar um cílio, cabelo ali que não existe, e dar uma sensação mais real, uma coloração, textura mais real para essa foto. Nada mais é do que isso, 3D, 4D e 5D. E a Helena fala, doutor, eu estou sabendo de tudo agora. Eu só queria uma ajudinha, doutor. Eu trouxe aqui uma prima minha que está aqui do meu lado. Ela fez um primeiro ultrassom hoje. Olha aqui, doutor. Explica para a gente o que está acontecendo, que ninguém conseguiu explicar o que está acontecendo no ultrassom da minha prima. E aqui eu queria colocar um alerta para vocês. A gente vai ou fazer uma pausa, ou seguir direto para os próximos 15 ou 20 minutos. Mas eu queria que vocês pensassem nesse momento se vocês vão dar uma olhadinha nesse ultrassom da prima da Helena, ou se vocês vão recomendar que essa paciente passe com o médico dela, ou que ela passe aí no pronto-socorro para ter uma orientação adequada sobre esse ultrassom. Eu acho que vale a pena vocês pensarem para a gente seguir. Vocês querem dar uns 5 minutinhos? Querem tocamos direto? Como vocês preferem fazer? Por Meninas da mim, a Liga, me gente vai respondam para não ficar direto. chato. Então, por mim, a gente vai direto. Vocês estão me ouvindo? Por mim, pode ir direto também. Então, tá bom. Então, vocês que responderam, vocês olhariam aí o ultrassom da prima da Helena ou não? Professor, eu não ia olhar, não. Eu ia falar para ela trazer a prima dela, para eu ver a prima dela e o ultrassom. Eu Por quê? também. Você não vai olhar? Tadinha dela. Você não vai ajudar ela. Ela só vai ter consulta mês que vem. Ela falou que tá tudo bem. Então, assim, gente, o ideal é que o ultrassom, a enorme maioria das vezes, está tudo bem, mas é difícil demais você analisar alguma coisa e explicar para ela sem saber o que está acontecendo naquilo. Eu sempre dou um exemplo seguinte. Eu, quando terminei a faculdade, eu acho que o professor com certeza já passou por situação parecida e vocês vão passar sem dúvida nenhuma. Eu, quando terminei a faculdade, antes de fazer GO, eu fui para aeronáutica um ano. E aeronáutica é aquele sistema todo militarizado e hierárquico. E aí, um belo dia, eu estava lá no ambulatório e tal, e um capitão me pegou no corredor e falou, Murilo, fiz uma endoscopia aqui e tal, tava com uma dor no estômago, e dá uma olhada aqui, por favor, eu precisava que você olhasse, tá? Eu falei, "Ô, capitão", eu falei, poxa, o ideal é que você passasse aí com o seu médico e tal. Ele, não, mas meu médico vai demorar e tal, vem aqui, vem aqui. E eu me senti pressionado naquele momento, falei assim, tá bom, vamos olhar esse exame aí, não vai ser nada, e acabou. A hora que eu abri, estava escrito carcinoma, tá. Que era um câncer gástrico aí que ele tinha desenvolvido e tal. Eu fiquei numa situação extremamente, numa saia justa aí, não sabia o que falar, estava no meio do ambulatório, um monte de gente em volta, amigos dele. Eu falei, capitão, olha, não é muito minha especialidade, mas eu acho que você deveria procurar um gastro aí logo. Sendo que eu voltei para casa com aquela sensação de caramba, talvez eu tenha passado, talvez eu tenha deixado ele muito preocupado, ou talvez eu tenha deixado ele muito tranquilo. Então, assim, o ideal é que a gente não olhe um exame que não vai ser a gente que vai ter tempo e adequação técnica e tal para a gente olhar aqui, ok? Então, se a gente fosse falar, então, a gente vai olhar o ultrassom dela, mas a gente vai começar aqui, então, a parte que de tudo isso que eu falei, se desse assim, ó, vocês estão morrendo de sono e tal, se desse para agora tomar aquele cafezinho, fazer um xixi, tomar uma água, olhar aqui, prestar atenção nisso, independente se você é do primeiro ano, se você já se formou há 10, 20, 30 anos, eu acho que é sempre importante a gente olhar isso. E isso não vai ajudar vocês só em medicina fetal, eu acho que vocês vão aprender muito com isso para a vida e vocês vão usar isso em diversas práticas aí no dia a dia. Então a gente vai falar sobre comunicação de más notícias, ok? A Helena então trouxe um ultrassom que falava assim, a Helena não, a prima dela, que o bebê estava único, vivo, longitudinal, cefálico, o batimento estava ótimo, a placenta estava ótima, o líquido estava um pouquinho maior, um pouquinho aumentado aí, o peso também estava adequado, na verdade estava até um pouquinho maior, mas aí lá no fundo tinha assim, ó, observa-se no presente exame acrania / anencefalia, e ela quer saber se está tudo bem. E aí nesse momento eu queria saber como que você numa consulta que não é a sua paciente, que pegou esse ultrassom para abrir, você vai conversar com a prima da Helena. Então, não dá. Eu, por muito tempo, eu fui a pessoa que falava, gente, comunicação de más notícias é bom senso, é ter bom senso.
Mas você concorda que a gente está em quantos aqui? Em 78 participantes. Você concorda que o meu bom senso não é o bom senso de da outra pessoa que está assistindo aqui? A gente poderia ter 78 bons sensos aqui nessa sala. Então não dá simplesmente para a gente confiar aí no bom senso. E para isso foram desenvolvidos mecanismos e que se vocês utilizarem agora, quando a gente passa, você fala, meu Deus, como que eu vou lembrar disso no momento? Mas se vocês estão utilizando isso, eu acho que eu faço quase tudo hoje, não só comunicações de más notícias, resolução de conflito, tudo que eu tenho no meu dia a dia, eu utilizo esses protocolos que a gente vai falar aqui. Então, acho que vale muito a pena a gente prestar bastante atenção. Então, a primeira coisinha que eu vou falar aqui é no protocolo Spikes. O protocolo Spikes, ele não foi desenvolvido para medicina fetal. O protocolo Spikes, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos aí para comunicação de más notícias em câncer, na oncologia, e a partir daí a gente foi extrapolando o protocolo Spikes, tem vários outros protocolos, esse é o mais conhecido, mas a gente foi extrapolando esse protocolo Spikes para outras áreas da medicina, e ele vai se aplicando muito bem, porque por mais que sejam outras áreas, a gente fala sempre de ser humano. Então, o protocolo Spikes, ele coloca como primeira letra aí o S de setting. Então, primeira coisa, você determinar, você colocar direitinho aí, se é o melhor lugar de você conversar com a paciente sobre aquilo, e se não for esse melhor lugar, você adequar isso, você achar um lugar confortável, privado, que ela vai ter essa privacidade, não só, como que eu posso falar, de outras pessoas da família que estão com ela ou não, se ela quer ter essas pessoas da família ali ou não, ou se tem pessoas ouvindo, ou se pessoas vão interromper ou não, ou se você ainda assim vai ter tempo para atender ela. Isso é muito comum em pronto-socorro, em todos os lugares. Ó, alguém se candidata aí para me responder uma pergunta? Vai. Eu vou se eu tiver apoio emocional da Vitória. Então tá bom, você vai ter apoio Tô emocional aqui, tô mesmo. aqui. Imagina assim, ó, você tá em que ano da faculdade? Eu tô no 9º já. Nono ano da faculdade. Beleza. Então, assim, ó, você foi lá dar um plantão e tudo mais, e aí chegou uma paciente que te entregou um ultrassom desse. Só que você tem 15 fichas para atender ali no pronto-socorro, só tem uma sala de pronto-socorro, tem 30 pessoas esperando atendimento ali na frente. Se você ficar meia hora com a paciente na sala, vão começar a bater na porta, abrir a porta para explicar. O que que você faria com essa paciente que está na sua frente? Eu. Nossa, que difícil. Eu Eu acho também não que sei, não. eu acho que. Ai, meu Deus. Eu acho que naquele dia eu não ia atender ela, ou eu ia ver a disponibilidade dela de ficar Perfeito, é isso por daí que você respondeu. último. Então, você não respondeu tudo aí, mas você me mandou aqui no WhatsApp, eu já dei uma lidinha. Então, assim, ó, o que que você vai falar para essa paciente? Você fala assim, olha, Helena, só um segundinho, eu não vou conseguir te explicar tudo isso aqui agora. Você também não vai poder falar para ela, volta semana que vem aqui para ver que ela vai bater o pé, ela não vai conseguir. Mas você vai falar para ela, aguarda só um segundinho, eu já vou te chamar e vou ter todo o tempo aí para ver. Você vai colocar outras pessoas para atender no seu lugar. A gente vai achar outras pessoas. Você vai achar um lugar adequado no hospital, improvisado, onde quer que seja. Você vai entrar numa salinha com ela, num lugar que ela tenha privacidade. Você vai avisar os seus colegas que, olha, eu estava atendendo lá na porta, mas chegou um caso de comunicação de más notícias. Eu vou precisar perder um tempo ali, perder entre aspas, né? Porque é assim que a gente pensa e me cubram lá porque eu vou precisar atender esse caso aqui. É melhor você esperar um pouco e deixar ela aguardando do que você chamar ela. Isso, gente, eu já fiz isso quando eu era R1 de GO. Comecei a dar uma notícia, uma comunicação de más notícias. A paciente começou a chorar desesperada, não tinha condições de sair da sala. Eu fiquei ali com ela, deu 20, deu 30 minutos, ela não queria, ela não conseguia sair da sala. É extremamente desconfortável você virar para ela e falar assim: olha, eu sei que você está sofrendo, mas vem aqui comigo, vamos dar uma saidinha. Então, assim, é extremamente desconfortável isso. Então, assim, antes de começar, antes de começar, faça esse setting, faça um planejamento de como você vai falar, de em que situação e direitinho, ok? Segunda coisa que quase nunca a gente faz, porque o médico é muito, mas muito bom em falar. O médico desembesta a falar, fala, e não tá nem aí se a paciente está entendendo ou não.
Então, segunda coisa é perception. Essa paciente entenda o contexto que essa paciente e a família, quem está ali junto, o que eles entendem sobre isso. O que já foi falado para essa paciente? Até onde ela sabe? Se ela trouxe, por exemplo, um ultrassom desse falando em anencefalia, provavelmente a pessoa que fez esse ultrassom, o médico que fez esse ultrassom, já, pelo menos na hora do ultrassom, deveria ter falado alguma coisa para ela. Porque senão ela vai ficar extremamente desconcertada e ele não vai terminar o ultrassom e falar, olha, tá tudo bem. Então, alguma coisa ele falou. E sendo bem sincero, na enorme maioria dos casos, a enorme maioria dos colegas que são ultrassonografistas ou trabalham com medicina fetal, simplesmente dá uma apavorada na paciente, e a paciente fala, olha, procura seu médico, a paciente sai desesperada. Então, assim, entenda qual é o conceito daquela família, o que já foi passado para eles. Provavelmente vai ter muita coisa de errado. Entenda aí, como que o que eles querem saber que eles ainda não sabem. E a partir daí a gente vai para a terceira letra, que é invitation. Então você vai entender com essa paciente, questionar a paciente o que ela gostaria de saber. Então, ó, no P ali você vai falar, Helena, o que você sabe, o que já te explicaram sobre isso que está acontecendo? Ouve ela, fica quieto, pelo amor de Deus, só ouve. Ouve mais do que fala. E deixa ela te falar. Ela vai falar, doutor, eu fiz ultrassom, o médico falou que o bebê não tem cabeça, eu tô desesperada, eu não sei o que eu faço e tal. E aí, depois que ela te falou isso, você fala, ok, eu vou te explicar tudo o que você quiser saber. O que você gostaria de saber sobre isso? Aí ela vai falar, doutor, eu quero saber o que eu vou fazer, eu quero saber como que vai ser o parto, se eu posso tirar o bebê, se eu não posso tirar, se eu posso interromper, se eu não posso interromper, o que está acontecendo e por quê? Foi a briga que eu tive, a escada que eu subi, o meu marido terminou comigo, a culpa é dele, e aí começa aquele caos. Mas aí ela vai falar para você o que ela quer saber. Porque a gente muitas vezes tem costume de falar tudo que a gente acha que a paciente tem que saber, que o paciente tem que saber, e muitas vezes o paciente não quer saber sobre aquilo, né? Então, assim, é importante a gente entender. Esse é o passo do I, do invitation. Aí entra o passo do propriamente dito aí, o que a gente é melhor de fazer, que é a parte do conhecimento, do que você vai passar, tudo que você sabe para aquela paciente. Então, passe com conhecimento. Não seja leviano e canalha de simplesmente falar, na maioria, usar os termos genéricos de a maioria dos casos. Ah, não, muitos casos. E não, isso é muito, acontece toda hora. Então não seja extremista, não passe para paciente para amenizar as coisas uma sensação que é mais tranquilo ou para alertar demais que é mais grave do que é realmente. Tenha estudado e tenha as estatísticas do que acontece. Olha, acontece o abortamento que a senhora está passando, acontece em até 20% das gestações. Isso é muito mais comum do que imagina. Tá. Então, assim, tenha conteúdo para transmitir naquele momento. E se não sabe, você vai transmitir até onde você sabe e de uma forma muito honrada você vai falar. Isso que a senhora está querendo saber, eu não consigo te falar agora. Não é a minha especialidade, eu não estou pronto para isso. Eu sou só um aluno que estou fazendo meu estágio aqui no hospital, sem vergonha nenhuma. E aí, a partir daí, você vai encaminhar ela para alguém que saiba, ok? Então, assim, eu sou muito sincero o seguinte, gente, para vocês entenderem, por exemplo, eu no Hospital das Clínicas aqui na USP, eu fiz minha formação lá e eu tô num ambulatório lá, que é um ambulatório do CROSS, que é onde vem todos os casos, por exemplo, do Brasil e tal, que eles encaminham para lá. Então, é um dia que chega paciente com alteração no rim, alteração na coluna, alteração no coração, é comunicação de más notícias todas as vezes que eu vou lá. E aí, nesse ambulatório, chega um pouquinho de tudo. Tem muita coisa que eu sei. Tem outras coisas que eu vou virar e falar: olha, isso é muito raro e muito específico. Eu vou te encaminhar, você vai voltar aqui na quinta-feira de manhã para conversar com o Dr. Mário Burlachini, vai conversar com o Dr. Vitor Bunduque, vai conversar com as pessoas específicas que sabem disso que está acontecendo com o seu bebê. Você não é obrigado a saber do caso raro que tem 1 em 1 milhão, tá? Mas isso ataca de frente o ego do médico.
A gente não é criado, a gente não é educado, a gente não é incentivado a virar e falar, não, isso eu não sei. Então, no geral, a gente vai, inventa, a gente dá uma enrolada. Só que nessa situação, uma grande mal-caratice com a paciente aí. Então, nesse caso, sejam éticos aí, para a gente conseguir transmitir verdade. Próximo passo, a gente vai passar para emotion. A gente é educado. Isso, assim, é uma coisa muito antiga que vem se perpetuando até hoje, que o médico não pode sofrer junto da paciente, o médico não pode se emocionar junto com a paciente, porque se você for dar uma notícia de morte, olha, fizemos de tudo, aconteceu isso e o paciente morreu. Isso é uma outra dica, não amenizem nas palavras. Morreu é morreu. Não é passou dessa para uma melhor, não é, ai, descansou. Não tente confortar com palavra que não vai resolver na hora. Ah, tá num lugar muito melhor. Melhor acontecer isso agora do que futuramente. Não tentem fazer isso. Isso é extremamente paternalista, você tomar essa decisão em nome da paciente. Então não tentem amenizar com isso. Mas se permitam se emocionar. Se você sentir vontade de chorar junto com a paciente, chore. Se a paciente te der liberdade para você levantar e abraçar essa paciente, abrace. Fale coisas que a paciente realmente vai sentir verdade. Todas as semanas, eu olho no fundo do olho das pacientes e lembrar que comunicação, eu não estou falando só em palavra. Eu estou falando em olhar, eu estou falando em tato. Se a paciente quis segurar na sua mão, segure na mão dela. Se você se sentir confortável, crie laços com essa paciente. Se permita sentir, mergulhe nisso. Mas todo mundo sempre havia me ensinado que se você vai dar uma notícia de morte e você chora junto com a paciente, você mostra fraqueza. E numa época que a medicina é tão judicializada que a gente vai estar mostrando que se eu demonstrei fraqueza, talvez eu tenha culpa nisso que aconteceu. Não, gente. Você não precisa fazer isso, você não deve fazer isso. Não tem coisa pior, pelo contrário, a maioria dos médicos que são processados e tudo mais, ainda que tenham feito tudo correto, são porque eles não criam vínculo com as pacientes, porque eles não têm uma boa relação médico-paciente. Se você tiver uma boa relação médico-paciente, ainda que tenha tido um erro médico, a paciente vai pensar duas vezes no que ela vai fazer. Então, assim, nesse momento, se permita sentir e responda com empatia. Não adianta a paciente começar a chorar na sua frente e você falar assim, não tem o que fazer, é isso aí mesmo, a vida é difícil. Então, assim, responda com empatia, tá? E aí, no final de tudo isso que vocês falaram, a gente tem o summarize, você vai simplesmente sumarizar, resumir tudo o que aconteceu. Então, ela chorou, você deu tempo para ela, se ela quiser ficar 40 minutos, uma hora ali onde está, você vai deixar. Na parte da emoção, tem uma coisa que a gente nunca faz. Caramba, como que eu queria que eu tivesse sido educado e aprendido isso na medicina, que é ficar quieto, ficar calado. Deixa a paciente falar, espere, dê a notícia. Sempre tem um momento ali quando você vai e fala: olha, eu dei uma olhada no seu ultrassom, o seu caso aqui é um caso de anencefalia. Isso tem um prognóstico letal. O bebê não vai ter vida após isso. Para. Fica ali olhando para a paciente. Dá uns 10 segundinhos. Esse silêncio constrangedor da gente falar e parar, esse silêncio que constrange a gente, que dá uma sensação ruim de impotência e tudo mais, é extremamente importante na comunicação de más notícias. É você permitir que a pessoa vá entendendo. Não adianta nada você desandar, falar, ficar falando um monte de coisa que a paciente não quer ouvir. E aí, por fim, gente, vocês vão sumarizar isso. Vocês vão resumir tudo. Então, vocês vão falar: olha, Helena, aconteceu isso, isso, isso. Então, o diagnóstico do ultrassom foi esse. Nesse caso de acraniana encefalia, eu sinto muito, eu sei que aconteceu isso e tal. Aqui as opções são seguir com a gravidez, mas também no Brasil a gente pode pensar em interrupção da gestação, interrupção legal da gestação. Se você pensar em interrupção legal, a forma é essa, SS, e vai ser assim, assim, assado. Então você resume todas as informações que você passou para que ela entenda.
Doutor, eu preciso tomar essa decisão agora? Não, você não precisa tomar essa decisão agora. É super do seu direito pensar e retornar depois. Imagina se fosse com a gente, alguém virasse e falasse: nossa, você precisa tomar essa decisão agora, porque não tem tempo, o plantão está acabando, vai virar o plantão, eu não queria deixar para o próximo colega. Não, tá? Então, assim, respeite e entenda a gravidade do que está acontecendo ali. Esse CEPOS, ele foi um fluxograma feito a partir do Spikes pela doutora Lisandra Bernardes, na época que ela estava no Hospital das Clínicas. E a doutora Lisandra, ela simplesmente colocou isso para a realidade da medicina fetal, tá? Então, no C, converse sobre a doença. Então, identifica aí a possibilidade de você falar, tirar as dúvidas, demonstre o seu conhecimento e tudo mais. E entenda o contexto do momento. Identifica se essa paciente tem uma religião, no que ela se apega, se ela tem apoio da família, qual é a rede de apoio, se ela prefere contar para a família ou se ela prefere que entre o familiar junto e conte para o familiar junto. Você conta, ela conta, como ela pretende fazer. Entenda aí, não tenha medo nessa situação, ainda que seja uma situação de anencefalia e tudo isso. Cada vez mais é recomendado que a gente propicie que essa paciente viva a gestação, se ela quiser viver, dê nome. Não tem problema nenhum você pegar um bebê que tem uma anencefalia, uma malformação, que ainda que ela saiba que não vai sobreviver depois do parto, ou que a qualquer momento pode virar um óbito fetal, mas você perguntar como vai chamar o bebê? Ah, o bebê vai chamar Mateus. Então, tudo bem, se refira como ao Mateus. No parto, permita que ela guarde lembranças. Hoje, cada vez mais, tem hospitais que já estão. Isso é o que é mais recomendado hoje. Tem vários hospitais que já estão organizando uma caixinha de lembranças, se a paciente quiser. E depois do parto, é dado essa caixinha para ela, com o carimbinho do pé, com uma mechinha do cabelo, com coisas para ela guardar. Ela viver essa recordação, ela ter essas recordações, não significa que ela vai ficar amargurando isso. Pelo contrário, quando é tirado esse direito dela, ela demora muito mais tempo para se recuperar disso. No P, a gente vai preparar o cuidado. Baseado em tudo isso que a gente falou, você vai fazer um cuidado longitudinal dessa paciente. O máximo possível, a gente tentar manter essa paciente com os mesmos profissionais que ela já conhece, que já sabem do caso, que não vão perguntar tudo de novo e revitimizar e fazer essa paciente contar tudo de novo e chorar tudo de novo, tá? E a partir daí, organize o momento do parto. Malformação em obstetrícia é uma coisa muito assim. Sempre a paciente ouve e fala, tá, mas então tem que ser cesárea, né? Não. Na maioria das vezes não precisaria ser cesárea. Ela poderia viver um parto normal, porque pode ser que isso não mude. No caso de uma anencefalia, isso não vai mudar o desfecho de nada. Você colocaria tanto o organismo dela em risco, quanto deixaria uma cicatriz que ela vai carregar ali para o resto da vida. Uma a mais, se a gente for pensar. Então, organize isso. Como ela quer esse momento do parto? Ela quer batizar alguém às vezes padre, alguém da cultura religiosa dela, da religião dela, que vai ali para batizar, para fazer uma oração no momento do parto. Vários hospitais já permitem, regulamentam isso, de entrar essa pessoa nesse cenário. Se ela quer ficar com o bebê, respeite isso. Não vai, muitas vezes, o bebê nasce e fala, não, mãe, é melhor não ver. Não decida por ela. Se ela quer ver, quer pegar no colo e quer ficar uma hora lá no colo, vai ficar. Porque é o filho dela, entendeu? Então entenda tudo isso e planeje. E siga essa paciente. Nunca transpareça para a paciente uma sensação assim, olha, então aqui o quadro é de anencefalia. Aqui seria, no Brasil, você tem direito à interrupção. Aí ela fala, não, não vou interromper pela minha religião, qualquer outra coisa, e vou seguir até o final da gravidez. Ah, então eu não tenho mais o que fazer. Então você acompanha em qualquer outro lugar. Não faça isso. Essa paciente, assim como a paciente que tivesse uma outra decisão, ela vai precisar do seu apoio até o final. Ela vai precisar do seu apoio, inclusive nesse puerpério. E para ela vai ser muito mais difícil do que tudo isso. Você vai entender que uma paciente com histórico de várias outras doenças graves que você vai comunicar más notícias, ela consegue esconder isso.
ela consegue não contar para todo mundo. A paciente que está carregando um bebê com anencefalia ou qualquer outra malformação que você dá uma notícia dela, ela vai sair do hospital que você está atendendo, quando ela chegar no ponto de ônibus, alguém vai botar a mão na barriga dela e falar: como que vai chamar? O bebê está mexendo? E como que vai ser o parto? A hora que ela chegar na casa dela, a sogra dela vai perguntar: e aí, já lavou as roupinhas? O quartinho está montado? E como que vai ser o parto? E a hora que ela falar que seria parto normal, todo mundo vai falar: mas parto normal tá doido? Tem muito bebê aí que já nasce cesárea, imagina o seu que é mal formado. Então é uma violência contínua com a mulher. Ninguém, a gravidez, ela é pública. Todo mundo olha na barriga da mulher, olha com uma grávida de 30 semanas e simplesmente não dá o direito dessa mulher ter privacidade. Todo mundo pressupõe que está tudo bem, todo mundo chega com a maior felicidade para invadir esse espaço da gestante. Então, entenda e respeite isso. Não dê essa sensação de, então, ou interrompe ou você não vai fazer nada. Não. Seguir com a gravidez não é não fazer nada, pelo amor de Deus. Ela vai viver isso da melhor forma como ela quer. Você vai dar todo o suporte, assim como em qualquer outra situação, ainda que o bebê não tivesse nada. Você vai estar ali junto dela e você vai propiciar a diminuição desse sofrimento. Trabalhe com ela questões de como que vai ser com os filhos que estão em casa. Ela tem outros 2 filhos que estão em casa que não sabem que a gravidez vai evoluir, evoluir, evoluir e que ela não vai levar esse bebê para casa, provavelmente. Ou que se levar, não vão ficar grandinhos e na infância vão brincar com os outros filhos. Então, entendam isso. Coloque aí, dê dicas de como, olha, como que você pode abordar isso. Traga essa paciente para junto de você. Essa paciente, ela carrega uma culpa muito grande do que minha família vai pensar. Se eu decidir interromper essa gravidez, o que vão pensar de mim? Como que eu vou entrar na igreja depois? Vão me olhar e vão pensar o que de mim? Porque eu decidi. Elas falam normalmente: eu não vou carregar esse sangue nas minhas mãos. Então é tudo muito carregado de culpa, tudo muito carregado de uma pressão de uma sociedade. Vocês estão cansadas de ouvir aí machista, misógino e tudo mais para cima da mulher. Isso é muito, muito difícil. Então não sejam mais uma pessoa a pressionar e tornar tudo isso mais difícil. E os próximos ultrassons, gente? Você foi e deu toda essa notícia para a paciente. Ela decidiu seguir com a gravidez. Nas próximas vezes, você vai ter que fazer tudo isso e sentar e conversar com ela e reviver tudo isso e tal. Não façam isso, porque senão vocês vão estar revitimizando, vocês vão estar fazendo essa paciente sofrer mais. Mas estejam dispostos ali nos próximos ultrassons. Se o bebê tem uma anencefalia, você não precisa ficar fazendo 3D do rostinho. Mas você vai mostrar o pezinho tá lindo. Olha o coração, que bonito que tá. Olha, o bebê tá pesando tanto. Sempre tem muita coisa boa para você falar do que ficar focando na alteração morfológica, na síndrome rara que tem. Fale o que essa paciente quer saber. Não fale o que você está com vontade de falar, porque você tem o seu ego, você estudou, leu um artigo essa semana, você quer passar o que você sabe para ela. E eu acho que quando você conseguir se colocar no seu lugar enquanto dar assistência para essa mulher e fazer por ela e não por você, aí eu acho que a gente vai estar numa situação melhor, vivendo numa sociedade melhor e fazendo uma medicina melhor. E aqui eu deixo uma frase para vocês que é: a empatia tem seu perigo, a compaixão não. Empatia vem de empatos. Empatos é você viver a dor da paciente no lugar da paciente. Então é como se você fosse viver isso para evitar que a paciente sofra. Isso normalmente não é bom, porque é importante que a paciente passe por aquilo para conseguir passar. E segundo, que tem o seu risco de você ficar absorvendo isso de todas as pacientes. Mas a compaixão não. Compaixão vem de compatos. É você estar junto dessa paciente. É você sofrer junto. É você estar ao lado. É você colocar à disposição dela. Então, eu acho que isso daqui é um. Eu li no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver.
Eu acho que quem não leu esse livro, recomendo fortemente que leiam. É um livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu tenho um prazer imenso de falar que hoje ela está participando aí do departamento de ginecologia e obstetrícia da ABC, na parte de comunicação de más notícias. Acho que foi um dos ganhos muito grandes aí para o departamento ultimamente. E acho que perante tudo isso que a gente falou, eu acho que eu queria encerrar com essa frase e que a gente veja, reveja 1 milhão de vezes essa aula, principalmente esses 15, 20 minutinhos finais, e que vocês carreguem isso, independente se vocês estão no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto ano, independente se você já tem 20 anos de formado ou não, que a gente entenda o nosso papel, até onde a gente vai, e que sempre há tempo de melhorar. Eu acho que é isso. Eu vou deixar aqui meu contato, tanto do Instagram quanto e-mail, tá bom? Se quiser, meninas, fiquem à vontade. Se alguém quiser pegar meu WhatsApp, mandar mensagem, dúvida, qualquer coisa, fica à vontade. Imagino que com um celular de um obstetra não é tão fácil, então talvez eu não responda tão rápido, mas em algum momento eu respondo. Então fiquem à vontade aí, tá bom? Acho que era isso, meninas. Acho que talvez eu tenha passado um pouquinho aí, mas deu o quê? 1h20, 1h15? Foi mais ou menos isso. Só agradecer, professor, pela aula, foi incrível. Eu nem senti a hora passar, tanto que eu fui Eu olhar também aqui para não, eu ver ia se falar tinha isso. Nem senti, não sabia nem o que tava Caraca, eu acontecendo. nem senti. Foi muito boa essa aula. Com certeza a gente vai estar perturbando você de novo para Com você trazer outros certeza. temas. Eu não sabia que você gostava tanto de medicina fetal, senão a gente já tinha te chamado há muito Há tempo. muito tempo. Não, Porque é mas uma tem muitos coisa que é colegas também. difícil, né? É, não, mas a sua aula foi incrível, professor. Principalmente essa última parte, teve coisas que você falou que, assim, se chegasse para mim, eu não ia saber sobre a ultrassom, se permanecia fazendo ou não. Perguntar se essa questão de quer levar ou não a gestação e se cria um vínculo ou não com o bebê, esse tipo de coisa, eu realmente ia ficar assim, gente, o que que eu faço? Eu Achei queria incrível a aula. agradecer também e dizer que eu adorei você. E essa última parte que a Muri falou, tipo assim, realmente é uma parada impactante e eu acho que todo mundo tem que carregar isso, tem que saber isso mesmo, tem que estar na gente já. Muito, muito além da medicina fetal, muito além da GO, para tudo. Acho que isso é saúde, na verdade. Não é nem medicina, é saúde como um todo, né? Com certeza. Não, e isso é incrível, porque, por exemplo, agora que a gente teve uma matéria que falou sobre isso na faculdade, comunicação de más notícias, porque realmente é uma coisa que não é muito abordada, sabe? E isso Falar, é, tipo, essencial. vamos falar de pouco tempo. Ó. Eu considero que eu fiz uma formação boa, numa faculdade boa, na Grande São Paulo. Eu considero que eu estou numa ilha, assim, sendo bem sincero, pensando em Brasil e mundo, né? E eu não me formei há tanto tempo. Minha faculdade foi de 2011 a 2016. Sabe quando eu tive uma aula dessa? Eu nunca tive. Eu terminei o sexto ano da faculdade sem ter uma aula de comunicação de más notícias. Então, assim, todas as aulas, a gente entra na faculdade com uma imaturidade que eu acho que é normal da idade. E todas as aulas que eram mais sobre habilidades humanas aí, né, comunicação, relação médico-paciente, todo mundo, inclusive eu, já entrava na aula com aquela cara de, nossa senhora, tô querendo saber da doença aí, me fala a doença, o remédio, passa o tratamento aí, a cirurgia e acabou. Mas, estão me ouvindo? Sim, sim. Que Sim. deu uma travadinha. Ah, Que deu uma travada aqui pra mim. Mas assim, todo mundo entrava com bode disso, né? A gente tem bode, nossa, lá de comunicação, de más notícias. Mas é exatamente o que pega a gente. É a primeira vez que o que me pegou e o que me fez levantar e estudar isso e correr atrás. E foi quando, sendo bem sincero, dentro da medicina fetal, eu sempre falo isso, dentro da medicina fetal, eu acho que mais do que fazer ultrassom e ver malformações, eu gosto de aconselhar. Eu gosto de fazer isso que eu acabei de falar para vocês. Eu gosto demais disso, demais, demais, demais de comunicação de más notícias, tudo isso. E eu acho que é o que eu tenho, não que eu faça muito, muito bem, mas é o que eu acho que eu tenho mais para oferecer, assim. Eu acho que tecnicamente no ultrassom tem muitas pessoas boas também, sem dúvida nenhuma, mas que eu consigo fazer mais diferença. Então, eu acho que é algo para vocês pensarem também, o que vocês são bons
e o que vocês fazem diferença para a sociedade, né? Para devolver para a sociedade. Dúvidas, gente? Alguém tem alguma dúvida? Ou eu sou só um obstáculo entre esse momento e a janta, e vocês só querem chegar logo na janta? Professor, ninguém me mandou nada. O É. pessoal tá agradecendo no grupo da Liga. Era para vocês Tá escreverem chegando no várias chat, mensagens pessoal. aqui. O WhatsApp tá me enlouquecendo aqui e o pessoal não tá escrevendo no chat, tá escrevendo no grupo da Liga. Então você pode ter certeza que você vai dar várias aulas pra gente de novo. Foi Eu incrível. vou te perturbar muito ainda. Vai. E é isso. Pode perturbar que eu gosto. Beleza? Então, obrigado, boa noite aí para todo mundo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E acho que é isso. Qualquer coisa, me incomodem aí que eu gosto. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Muito obrigada, Obrigada, professor. doutor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite, viu? Ah, a gente não fez uma Tchau. foto. Vocês fizeram uma fotinha aí? Eu pedi pro pessoal. Deixa eu ver se. Vê se marcaram ele no story do Instagram, amiga. Eu acho que não. Pera aí. Porque eu tô com o celular e o computador, eu não consigo ver. Os dois estão logados ao mesmo tempo. Obrigada pela aula, professor. Foi maravilhosa Perfeito. e realmente esse panorama de Pode más notícias Tchau, fez gente. toda a Obrigado, diferença. viu? Cadê? Tá tendo um Pera aí, atrasinho aqui, professor. mas brigadão. Que a gente vai é, tirar uma foto agora? Gente, eu só não sei tirar print do meu computador. E Ah, agora? tá. Então, beleza. Gabi, cadê você que sabe tirar print do Mac? Quer que eu tire aqui? Calma aí. Tiraram o compartilhamento, né? Ó, a Ana Ah, tirou. já tiraram. Todo mundo tá Ah, falando tá. que Eu tirou, tava tirou, paralisada tirou. aqui, não sabia se tinha. Eu tava aqui, ó. Travou no sorriso, hein? É. Então tá bom. Gente, tudo certo então? Sim, tudo certo. Professor, muito obrigada. Obrigada de novo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Mais um. Doris, É, posso encerrar? professor, Sim? pode. Aí depois você me manda o link da gravação, tá bom? Eu vou mandar Uhum. o link da última gravação e dessa Uhum. Tá bom. Tá bom. Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. escolha de quem falou. Foi muito boa. Tá? Foi, né? Eu acho que ele já até saiu. Tá certo? Vou, então, encerrar aqui para começar a gravar, tá? Tá bom. Obrigada, professor. Obrigada. Um abraço, então, para vocês. Boa noite.